No início do mês de setembro último, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão que teve como relatora a ilustre desembargadora doutora Márcia Dalla Dea Baroni, proferiu importante decisão para todos os paulistanos que sofrem com o terrível problema da poluição sonora, principalmente aquela causada por grandes eventos ruidosos. No julgamento, acolhendo o oportuno pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade pelo douto Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, restou declarada a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 18.209, de 20 de dezembro de 2024, do município de São Paulo, que, alterando o artigo 146 da Lei 16.402, de 2016, passava a permitir emissões sonoras em níveis superiores aos estabelecidos por normas federais, estaduais ou municipais para diversas atividades ruidosas. Mais precisamente, a norma declarada inconstitucional concedia uma verdadeira licença para perturbar, destinada, entre aspas aqui, a manifestações em festividades religiosas, comemorações oficiais, reuniões desportivas, festejos ou ensaios carnavalescos e juninos, passeatas, desfiles, fanfarras, bandas de música, desde que se realizassem em horário e local previamente autorizados pelo órgão competente ou nas circunstâncias consagradas pela tradição. E sim, você escutou bem, não bastasse a relação englobar, de uma só vez, quase todas as atividades possivelmente perturbadoras do sossego alheio, a condição circunstâncias consagradas pela tradição era mesmo alternativa à tal já estranha autorização do misterioso órgão competente. Na primeira hipótese, é óbvio que tradição alguma poderia justificar salvo-conduto para causar perturbação sonora. Na segunda situação, a lei não indicava, e eu também desconheço, órgão que possua competência para autorizar infração a dispositivos de leis federais, como aos artigos 1277 do Código Civil, 42 da Lei das Contravenções Penais ou 54 da Lei dos Crimes Ambientais, por exemplo. Pois é, quanto mais examinamos o dispositivo, mais impressionados ficamos. Além de desafiar a Constituição, tanto estadual como a federal, o texto afrontava ainda o bom senso, a técnica e certamente a boa vontade de qualquer intérprete. A extensa salvaguarda, contudo, não parava por aí. Ela incluía ainda shows e eventos previamente autorizados pelo Poder Executivo e também ações ruidosas provenientes de instituições de ensino quando realizadas durante o período de atividades educacionais e em razão delas. Bom, o que já era absurdo para shows, eventos e todo o resto, ficava ainda mais disparatado quando a regra inconstitucional endereçava sua permissividade para os ruídos produzidos por estabelecimentos de ensino. Por tal regramento, as escolas, que deveriam ser o exemplo maior de respeito à ordem jurídica e de formação ética para os nossos jovens, passariam a poder ensinar na prática cotidiana justamente o oposto, a violar o direito dos vizinhos em descumprimento a leis federais sobre salubridade acústica. Tudo isso com o constrangedor beneplácito do Legislativo Municipal. Porém, para a sorte dos cidadãos de bem, a inconstitucionalidade de tais regras foi rapidamente reconhecida, tão logo submetida à apreciação do Tribunal de Justiça de São Paulo, fazendo cessar, ao menos temporariamente, seus nocivos e injurídicos efeitos. Essa afronta à Constituição foi declarada ante a ocorrência, no caso, de um tipo de expediente legislativo conhecido pelo nome de jabuti, em que, por uma sorrateira manobra procedimental, acaba sendo inserida, durante o curso da tramitação de um projeto de lei, por emenda ou texto substitutivo, matéria estranha ao seu objeto central, rompendo com a unidade temática do processo legiferante e sonegando ao debate público o tema enxertado de maneira furtiva no texto legal. Tal prática, também referida nos tribunais superiores pela expressão contrabando legislativo, é amplamente condenada pela doutrina e jurisprudência, em razão da exigência lógica e constitucional de que as emendas mantenham pertinência temática com a matéria originariamente versada no projeto. O acréscimo normativo, envolto no vício de incongruência temática, padecia, por isso mesmo, da ausência de adequado planejamento técnico, da inexistência de estudos prévios e da falta de participação popular, requisitos indispensáveis para impedir que a disciplina urbanística resultante colidisse com a Constituição do Estado. Contudo, o mais surpreendente nesse caso é que o jabuti em questão, encravado num projeto de iniciativa do prefeito,
foi inserido mediante substitutivo apresentado em plenário pela própria liderança do governo municipal de São Paulo, que ao invés de incluí-lo no projeto original, optou por infiltrá-lo de última hora no exato dia da votação que o aprovou em 20 de dezembro de 2024. Outro ponto interessante é que essa não foi a primeira vez em que uma investida dessa natureza sofreu censura do Poder Judiciário durante a gestão do atual prefeito. Em 2022, dispositivo semelhante da Lei Municipal 17.853, voltado a flexibilizar os limites de ruído para eventos e shows de grande porte, já havia sido questionado judicialmente e no ano seguinte, em 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo acabou por esvaziar a eficácia dessa alteração ao condicionar seus beneficiários à observação dos limites federais para a pressão sonora, frustrando assim os objetivos da mudança pretendida. E diante de tudo isso, o que fez nosso prefeito ao ser confrontado com a recente declaração de inconstitucionalidade da norma proposta pelo seu governo, que pretendia autorizar a desobediência de leis federais sobre limites de salubridade sonora para algumas atividades altamente poluidoras? Reconheceu a juridicidade da decisão e se desculpou pela forma e pelo conteúdo da inoportuna iniciativa? Infelizmente não. Ao contrário, convidado a comentar o julgamento, conforme matéria do portal Metrópolis, publicada em 14 de setembro, Ricardo Nunes disse lamentar que o Tribunal de Justiça goste, às vezes, de encontrar algum questionamento, sustentando mais que o entrave estaria não no conteúdo da lei, mas na sua forma, e por isso não iria recorrer da decisão, mas sim apresentar novo projeto com o mesmo objetivo, pois entendia que a medida representaria avanço com geração de renda, empregos e estímulo à cultura. Não vai recorrer porque não é relativo ao mérito, né? Não existe discussão com relação ao mérito, mas com a forma. Mas o Tribunal de Justiça gosta de, às vezes, encontrar algum questionamento ali. A gente lamenta que essa atividade de entretenimento, elas geram muito emprego e muita renda. E assim acontece no Allianz, assim acontece lá no estádio de São Paulo, assim aconteceu na sexta-feira retrasada no NFL, lá no Itaquerão. Só se esqueceu de dizer que esses supostos benefícios seriam obtidos com o sacrifício da saúde, do sossego e da paz dos vizinhos expostos ao barulho pretensamente legitimado pela sua lei, e que, por isso, teriam seu sono destruído e seu direito de viver com tranquilidade em suas próprias residências violado. A manifestação foi tão imprópria que o jornal O Estado de São Paulo, no dia 19 de setembro, publicou o editorial sintomaticamente intitulado A Obsessão de Nunes, condenando firme e acertadamente a injustificável postura do prefeito. E, de fato, há pelo menos duas importantes razões pelas quais uma proposição como essa não deveria sequer estar sendo discutida. A primeira é que, do ponto de vista social e moral, não faz qualquer sentido tentar obter resultados financeiros e promoções culturais às custas do sacrifício da saúde pública, especialmente da saúde dos desafortunados vizinhos que sofrem insones, enquanto o barulho das atividades prestigiadas pela municipalidade vai tentando produzir uma tal riqueza e disseminar uma tal cultura. A extensão e a gravidade dos efeitos nocivos das perturbações ruidosas sobre o indivíduo e a sociedade já deveriam ser suficiente motivo para constituir obstáculo intransponível à cogitação de normas com esse caráter. A segunda razão, e não menos importante, é a absoluta inconstitucionalidade da proposição. Ao contrário do que supõe o nosso prefeito, a impropriedade da norma não se limita apenas a aspectos formais, como o denunciado Jabuti. O regramento apresentado contém ainda vícios muito mais graves concernentes à afronta a dispositivos da Constituição e de leis federais impossíveis de serem inobservados na formulação de regramentos municipais. A liberação de níveis de ruído acima dos limites fixados em normas superiores, notadamente as federais, simplesmente não pode ser feita por lei municipal. A Constituição é clara ao estabelecer que, com relação à proteção do meio ambiente e da saúde, e controle da poluição, prevalece a legislação federal como diretriz, seguida da estadual e daquela do Distrito Federal, a teor do seu artigo 24, incisos 6 e 12, cabendo aos municípios apenas a liberdade para conciliar seus interesses locais dentro desses limites, sempre em caráter suplementar.
conforme autoriza seu artigo 30, incisos 1 e 2. À luz desse cenário, só nos resta torcer para que nosso prefeito aproveite a pedagógica oportunidade propiciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para melhor refletir sobre o tema e, quem sabe, emendar sua opinião, abandonando de uma vez por todas a ideia de desafiar leis federais criadas justamente para proteger a saúde, o sossego e a segurança das pessoas. E se você, assim como eu, também acredita que a municipalidade, em sua busca por maior arrecadação, não precisa passar pela destruição da saúde e da paz dos seus cidadãos, em desrespeito inclusive à Constituição, curta, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento da gravidade do risco ambiental que a nossa cidade ainda está correndo. Forte abraço e até o próximo vídeo.